E quero agradecer ao Julian por ter aceito esse convite. And I want to thank Julian for having accepted this invitation. A Ruth, que também não mede esforços quando a gente convida e pede para ela ajudar a gente. And Ruth also, because she doesn't measure efforts when she's invited to help us. A Bruna, que já está aqui desde as 10h30, mas eu garanto que ela trabalhou ontem até tarde da noite e acordou cedo hoje para que tudo desse certo aqui com a gente. And Bruna, that's been here since 10:30, but I can guarantee that she worked until late last night and has done everything to be here really early to make sure everything works out with us today. Bom, a gente costuma falar no Brasil que a esperança é a última que morre. In Brazil, we often say there's a saying that says, hope is the last one that dies. E quando nós elegemos esse tema para essa palestra, and when we chose this theme for this talk today, nós não pensamos apenas na crise que assola o nosso país já há mais de um ano. We were not thinking only of the crisis that has been affecting our country for more than a year. Mas mais numa situação planetária que vem repetindo padrões de intolerância, de indiferença, à dor e ao sofrimento do próximo, ao desrespeito e etc. So we were thinking mostly on about a planetary situation in which patterns of intolerance, indifference to the pain and suffering of others, disrespect, etc., has been affecting the whole planet for quite a while. E nesse contexto, é muito natural que a gente perca a esperança de uma vida e de um futuro melhor. And in this context, it's very natural that we kind of lose hope of a better future. E também de uma sociedade mais justa e fraterna. And also of a society that is more fair and fraternal. Victor Hugo, Victor Hugo, o escritor francês que viveu no século XIX, disse... And the French writer Victor Hugo, who lived in the 19th century, said que a esperança seria a maior das forças humanas se não existisse o desespero. That hope would be the greatest of the human strengths if despair didn't exist. Então, já que a esperança pode ser a nossa maior força, so considering that hope can be one of our greatest strengths, como resgatá-la e mantê-la viva, independente das dificuldades que nós enfrentamos? How can we reclaim it and keep it alive, no matter or despite the difficulties that we face? E onde, no legado do Dr. Bach, nós podemos encontrar auxílio neste exercício interno de resgate da esperança? And where is it in the legacy of Dr. Bach that we can find support to exert this internal quality of hope? E é sobre isso que a gente vai refletir essa manhã. And so it is about this that we're going to reflect this morning. E a gente convida o Julian para ele ajudar a gente nessa reflexão. And we invite Julian to help us in this reflection. Julian, your turn. Well, good morning to you all. Bom dia a todos vocês. It's a great pleasure to be able to join you in this situation. And really, I want to be clear that I'm not going to give you a lecture, but for us to have a discussion. E é um grande prazer estar aqui junto com vocês nessa situação, e eu quero esclarecer que eu não vou dar uma palestra e sim convidar vocês a uma discussão. Because, let me be clear, I would like to learn from you what your thoughts are.
porque eu quero deixar bem claro que eu também quero aprender com vocês e saber de vocês quais são suas reflexões em relação a isso. And although I'm going to talk a little bit about Dr. Bach and his work, I think we all know from what Luciana has just said that this is a very current concern for the world. E muito embora a gente vá tocar no assunto do Dr. Bach e do seu trabalho, todos nós sabemos o quanto esse tema é um tema relevante para nós agora, para nós todos agora no tempo de hoje. Now, when the subject first came up, the subject of esperança, E quando o assunto então veio pela primeira vez, que é o assunto da esperança, I did what many of us do, which is to phone a friend. eu fiz, diz ele, aquilo que muitos de nós fazemos, que é pegar o telefone e ligar para um amigo. And to say, well, what does this word mean? Para você, o que essa palavra significa? But actually, I also went online and I asked Google. Mas ele diz, eu também fui online e perguntei para o Google. And although, yes, there's a very interesting translation from the Portuguese, hope, I think there's much more to it than that. E muito embora exista uma bela tradução para a palavra em português esperança, que se traduz em hope, ele diz que há uma resposta bem mais interessante do que apenas essa. For instance, I read, I don't know if it's true, that in several languages this is quite often used as a name for a baby. Uma das coisas que ele aprendeu foi de que em vários idiomas essa palavra é um nome dado para bebês. Uhum. Do any of you know a baby called Esperança? Alguém de vocês conhece um bebê chamado Esperança? Lucia, you do. So it's right then, it's true. Então é verdade. So the other thing about it is that I suppose the word derives from espera, which means to wait. A outra questão que é também relevante é que a palavra é derivada da palavra espera, que significa esperar. And I learned that yesterday from talking to Luciana. E ele, Julian, aprendeu isso ontem numa conversa com a Luciana. So the way that I work is I wait to see what comes across the screen in terms of information and ideas. E a maneira que ele trabalha, ele espera para sentir o que entra na tela em termos de informação e ideias. Does that make sense? In other words, I don't know what I know before I go to look, and I ask the question, well then, come on, show me what I can see. E, em outras palavras, o que ele quer dizer é que ele não sabe o que ele sabe enquanto ele faz a pergunta e diz, me mostre o que eu possa ver. And last night I went to listen to a talk about the immigrant communities of people coming from all over the world to try and get into England. E na noite passada eu fui assistir uma palestra sobre as comunidades de imigrantes, um monte de gente que fica tentando cruzar as fronteiras para vir aqui para a Inglaterra. I don't know whether you have this experience in Brazil, but for the last few years in Europe, people have been coming from Afghanistan, from Ethiopia, from the wars in Syria, from the Lebanon, from many, many different countries, trying to get... Não sei se vocês têm essa experiência no Brasil, mas nos últimos anos, quantidades enormes de pessoas têm vindo de lugares como o Afeganistão, a Etiópia. I can't enumerate all the places you mentioned, tentando vir desses muitos lugares para virem para a Europa.
And there are many, many thousands of people who are leaving war-torn areas to try and get to a better place. E há muitas milhares de pessoas que estão fugindo de áreas onde há guerra e onde está tudo despedaçado, buscando ir para um lugar melhor. I don't want to talk about the politics involved in this. Ele não quer estar entrando em detalhes das questões políticas envolvidas nisso. So I won't say anything about Donald Trump and the barriers that are being set up to stop people coming from South America into the USA. E ele não vai, então, se referir ao Donald Trump e às barreiras que estão sendo colocadas para impedir pessoas que estejam tentando vir de outros lugares da América e da América do Sul e entrar nos Estados Unidos. Não é esse o assunto aqui. But it did seem to me very clear that the one thing that kept these people in place trying to escape was the idea of espera. They have to wait. E uma das coisas que ficou muito clara é que uma das coisas que essas pessoas mais têm que lidar é a ideia da espera. Elas têm que esperar. And no matter what I might feel myself about their plight or what I would want to do to help them, there is nothing that I can do but hope that they succeed in a better life. E da parte dele, por mais que ele queira ajudar a situação dessas pessoas a melhorarem, uma das únicas coisas que ele pode fazer é ter esperança de que essas pessoas possam conseguir uma vida melhor. And one of them was saying in the film that each day he just has to wait and hope to get to the end of the day that he may have another attempt to break free. E uma dessas pessoas estava dizendo que a cada dia ela ou ele tem que esperar por mais um dia e ter a esperança de que haja essa possibilidade da liberdade. And this is just one illustration of this hopeless situation that we sometimes face as people. E essa é apenas uma ilustração dessas situações de desesperança que muitas vezes afetam as pessoas. And you might say really that the characteristic that is closest to hope is to do with the future. E talvez vocês digam que, em verdade, a característica mais próxima dessa esperança tem a ver com o futuro. If you like, you could think that despair is what drove them in the past and what they're trying to escape from, and what they're moving towards is hoping for life. Então, a gente pode dizer que o desespero é o que, desde antes, no passado, moveu as pessoas para irem na direção da esperança de uma vida melhor. And just so that we're clear about this, there's not just one remedy that Dr. Bach's set of 38 remedies can use to cure this. E para que nós possamos deixar isso bem claro, não há somente um dos remédios do Dr. Bach que pode ajudar a curar isso. There isn't a little vial of liquid which we can give to these people who are feeling this despair and say, that'll fix it, it's okay now. E, na verdade, não existe umas gotinhas que a gente possa dar para as pessoas que estão sentindo esse desespero e dizer, olha, isso vai resolver e agora pronto, passou, não tem mais. I believe in this context that all of us must change and we must find a way to lead towards a better future for everyone. E ele acredita que nesse contexto as mudanças necessárias têm a ver com todos nós e todos nós temos que ajudar a ir juntos numa direção de um futuro melhor para todos. But if we look at this situation of hopelessness and despair, there are a number of remedies that I can personally understand and feel and relate to in my life.
Mas se a gente olhar para essa situação do desespero, há um certo número, uma gama de remédios que ele pessoalmente pode pensar e sentir que tem momentos na vida dele que ele realmente precisa deles. And one that comes to mind is sweet chestnut. Um deles que lhe vem à mente de imediato é a sweet chestnut. Now, I don't know whether you all know what actually the idea that is behind the name sweet chestnut, so I'd say a little bit about it. E eu não sei se vocês conhecem a ideia que está por trás da sweet chestnut, então eu vou falar um pouquinho sobre ela. But this was probably the last of the remedies which Dr. Bach discovered in 1935. E esse foi provavelmente o último dos remédios que o Dr. Bach descobriu em 1935. And it's very clear that both personally for him, but also for his experience of the remedy state, that he'd come to despair. E ficava muito claro, tanto em termos da vida pessoal dele, da relação que ele fez com esse remédio, que ele chegou a um estado de desespero. And one way to describe it is that this is the darkening of the light. E uma das maneiras de descrever isso é que esse é o escurecimento da luz. And because the idea of light is so essential to us as individuals and as a community, as a civilization, as a planet, as a cosmos, I really want to talk a little bit about light. E porque a ideia da luz é tão essencial para nós como uma civilização, como uma humanidade e como um cosmos também, eu gostaria de falar um pouco sobre o assunto da luz. And since we're talking about flower remedies, I'd like to look at the flower. E como estamos falando sobre remédios florais, eu quero poder olhar para a flor. So this is, I hope, a picture that you can see. Oh, wait a minute, it's not. Yes, it is. Did you see the plant now? Yeah. That is sweet chestnut. Então, aqui é uma imagem que vocês podem ver da planta, da sweet chestnut. And this is an explosion of light in these flaming flowers. E aqui a gente tem uma explosão de luz nessas flores flamejantes. And we might also look at a similar one, which is here, gorse. E também podemos olhar para uma outra semelhante aqui, que é a gorse. And I'll say much more about gorse as we go on. E eu irei falar muito mais sobre a gorse à medida que a gente continua a nossa palestra. But what is characteristic in both these flowers and these remedies is that the strength of the light within the flower. E o que é característico em ambas essas flores e esses remédios é que a força da luz é comunicada através da flor. Now, excuse me. When we make an essence, obviously we're using the flowers. E quando a gente prepara uma essência, obviamente, a gente está usando as flores. And what actually goes into the remedy that you see when you have the little bottle is the quality of the plant. E aquilo que vai para dentro do remédio, quando você vê aquele vidrinho, é a qualidade da planta. Now, I could spend a lot of time on any one of these plants and explain why I think the way that the tree grows and the flowers are indicate the meaning that is in the remedy. E eu, Julian, poderia passar um bom tempo falando sobre a planta e a maneira que ela cresce e tudo mais, e como isso indica os significados e as qualidades do remédio. But if we look just briefly at sweet chestnut, we would say, well, the light has gone out from this life.
Mas se você olhar de uma maneira mesmo que breve para a Sweet Chestnut, você pode dizer que a luz se foi da vida and there's nothing but despair to look forward to. e não há nada que não seja desespero pela frente. And what the person in this very depressed state needs is to reignite, reinforce the hope and the joy of life. E o que a pessoa que está nesse estado precisa é de reacender, reforçar, reacender dentro dela a alegria de viver. With Sweet Chestnut, though, this is an emotional response to a traumatic event. Com a Sweet Chestnut, no entanto, essa é uma resposta emocional a um evento traumático. I could give you any number of examples of what I mean by a traumatic event, but I think you know. Eu poderia dar a vocês um grande número de exemplos do que eu quero dizer com um evento traumático, mas eu acho que você sabe do que eu estou falando. Let's imagine that what I most love and hold most dear is taken away from me and destroyed. Então, vamos imaginar que aquilo que eu mais amava e queria bem é tirado de mim e destruído. There are many remedies that might come to mind, like Star of Bethlehem. Há muitos remédios que podem vir à mente, como, por exemplo, a Star of Bethlehem. But Star of Bethlehem also includes the element of light and geometry and the reassembling of the balance of the body. Pois a Star of Bethlehem também inclui o elemento luz e a geometria e o reorganizar da geometria do corpo. But with course, what we're really looking at is not a sudden event like this with Sweet Chestnut, but a long-term process. Mas com a GORS, o que a gente está, na verdade, olhando não é um evento súbito, como é o caso da Sweet Chestnut, e sim uma condição de longo prazo. Dr. Bach discovered, first of all, the 12 helpers, which are the type remedies, then the 12 healers, then the 7 helpers, and the 7 helpers, he says, are for chronic conditions. O Dr. Bach primeiramente descobriu os 12 curadores e depois os 7 auxiliares, que ele descreveu os 7 auxiliares como sendo para condições crônicas. Please forgive me if I haven't made the distinction clear. Is it clear? E por favor, me perdoem se eu não fiz essa distinção de maneira clara. Está claro agora para vocês? Yeah, okay. But with Gorse, we've come to accept life difficulty. E com a GORS, a gente chega num estado de aceitação das dificuldades da vida. And last night I was having dinner with somebody. I had not met her before, and she showed me her fingers, and her knuckles were all sort of bent and twisted and going out of shape. E noite passada eu jantei com uma pessoa que eu não conhecia antes e os dedos delas juntas estavam todas meio que se tornando deformadas. I mean, it might have been arthritis. Era possível que ela tivesse uma artrite. But she wondered whether or not I had a remedy for this. E ela então me perguntou se eu tinha um remédio para isso. But I said, look, that's a process that's taken decades to occur within your body. You can't just reverse it in 2 minutes. E eu disse, veja bem, esse é um processo que demorou muito tempo ocorrendo no seu corpo. Não dá para em 2 minutos revertê-lo. And you have a choice, of course. You can work for change, or you can accept it and just let it be. E você tem, é claro, a escolha de trabalhar para que isso vá gradualmente mudando, ou também aceitar e permitir que assim seja. Now, when we are in a Gorse state, according to Dr. Bach,
we have agreed to accept the situation and have given up any hope for change and repair. De acordo com o Dr. Bach, quando a gente está no estado GORS, a gente chegou num ponto em que a gente aceitou a situação, mas a gente não tem mais nenhuma esperança de que aquilo possa mudar ou melhorar. So what the remedy really is about is to stimulate the will to work for change. Então, no caso do GORS, o que o remédio realmente trata é de estimular essa vontade de atuar no sentido da mudança de novo. Now, in many respects, these ideas that I'm talking about, they're quite abstract. Agora, de muitas maneiras, essas ideias sobre as quais eu estou falando são bastante abstratas. But one of the great kind of benefits of Bach flower remedies is we can see how the idea of the healing process is embodied in the plant. E um dos grandes atributos dos remédios do Bach é que a gente pode enxergar como que é a ideia do processo de cura através de ver como ela está imbuída no próprio processo da planta. Now, I'm hoping that I can, forgive me, one moment. Ele está tentando achar aqui, está pedindo desculpas pela demora. Why do things let me down? Okay, I'm going to have to tell you this rather than show it to you. Então, isso ele vai ter que contar para vocês ao invés de mostrar, não está conseguindo achar o jeito de mostrar. In January 1933, Dr. Bach wrote a letter. Em janeiro de 1933, o Dr. Bach escreveu uma carta. And in this letter to a friend, he says that he was spending some time after lunch, I think, lying on the riverbank and thinking about life. E nessa carta para uma pessoa amiga, ele escreveu que ele estava passando um tempinho depois do almoço, deitado ao lado de um rio. I mean, actually, it's quite easy for me to imagine this because the riverbank is just a couple of miles from where I lived as a boy. E para ele, Julian, isso é até bem fácil de imaginar, porque essa beira de rio é bem perto de onde ele costumava morar quando menino. I mean, if you're living in São Paulo, I don't know if you can envisage this, but there's not such a big river, the Thames, and there's what we call a towpath, where you can sit and look out over the river and think about the world. E ele diz, eu não sei se para você em São Paulo, para quem está aí, é possível imaginar isso, mas aqui o Tamisa não é um rio tão grande e dá para você sentar e ficar ali na beirada do rio e ver o outro lado, inclusive. And he says in this letter, one day, feeling anxious about the future, e ele diz nessa carta que um dia, sentindo-se ansioso em relação ao futuro, a message came through. Veio a ele uma mensagem. Now, that wasn't because he got an email from somebody. He's talking about a message from the imagination or from the intuitive sphere. E não é que ele tinha, então, acabado de receber um e-mail de alguém. Ele estava falando de uma mensagem que estava vindo para dentro da psique dele. He goes on to write, and these are his words. E ele segue escrevendo, então, e ele está, Julian, citando as palavras do Dr. Bach. Instantly, I noticed by my side a gorse bush. E ele diz, instantaneamente, eu observei que ao meu lado havia um arbusto da gorse. In full bloom. Em plena floração. And I thought, how beautiful. E ele diz, eu pensei,
Que lindo! I thought of the wondrous sight of moorlands covered with the flaming bush. E ele pensou nas vistas daquelas áreas de terreno todo coberto com esses arbustos luminosos. Let me show you what I mean. E o Julian quer mostrar para você a cena a So I qual hope ele está se I referindo. hope you're seeing this image of the flowering hillside. Is that right? You haven't yet enlarged it, but if you double click on that, yeah. There we go. Yeah. Okay. Now we got it. Então agora a gente está vendo uma encosta cheia das flores do gorse. So the way this flower grows is it covers the hillside. Então, a maneira que essa flor cresce, ela cobre a encosta. And if this is the landscape, you can see how it's growing across the top of the hill here. Então, se isso for a paisagem maior, vocês podem ver como ela cresce em vários lugares dessas colinas. Now, when it comes to essence making, actually, can you just see here in the bottom of the picture, there's the two bowls of gorse that I was making. Então, quando ele ia se referir ao preparo das essências, mas se vocês olharem no cantinho direito da foto, essas duas coisas são duas vasilhas do gorse quando ele estava fazendo o preparo da essência. I don't know whether you're able to see those at the scale of what you're looking at, but Yes, we can. Yeah. Ele diz, não sei se na escala que vocês estão vendo, se dá para vocês observarem que tem duas coisas, duas vasilhas aí no cantinho da foto. So what actually was happening on this day was, you see the beautiful clear blue sky, and I went to the top of the hill with the bowls and the spring water and put the flowers in the bowls and made the mother tincture. E nesse dia vocês podem ver que foi um lindo dia de céu azul e ele foi para o alto das colinas e ele encontrou os arbustos de gorse, levou as vasilhas e fez o preparo e colocou as flores dentro das vasilhas para fazer a essência mãe. And what this says to me is that this is not just about the individual flower, but about the whole landscape in which this plant exists. E o que isso diz para ele é que não se trata apenas da flor individual, mas do todo da paisagem aonde essa planta existe. And you might wonder, well, what does this say to an individual about the resilience of hope? E talvez você esteja se perguntando, o que isso diz para um indivíduo em relação à resiliência da sua esperança? Well, every one of the plants has a predominant element between earth, water, air and fire. A gente sabe que todas as plantas tendem a ter um elemento predominante entre água, fogo, ar e água. Terra, fogo, ar e água. And in this case, it's my opinion, and it's the way that I feel about the plant, that the main element here is fire. E nesse caso, essa é a maneira que ele, Julian, sente em relação à planta. O elemento predominante aqui é o elemento fogo. And fire is really very much like light. E o fogo é, em verdade, muito como a luz. So when we talk about the coming of the light, this is the element that is transformative in gorse as a remedy. Então, quando estamos falando da vinda da luz, esse é o elemento que é transformador que vem através do remédio. Now, you can see gorse mainly
most obviously as a remedy to do with a physical complaint. Agora, vocês podem olhar o GORS predominantemente como um remédio que tem a ver com queixas físicas. And I suppose really you might think of incapacity like arthritis and rheumatism or chronic illness. E suponho que possa vir ao seu pensamento estados de incapacitação como artrite, enfim, diferentes limitações físicas. But it's also very often linked to a loss of joy in life. Mas ele também, muito frequentemente, é relacionado a uma perda da alegria de viver. Now, I was looking online yesterday to see if I could find any pictures of somebody looking in a gorse state and really miserable. E ele estava fazendo uma busca online ontem para ver se ele conseguia achar uma foto de alguém realmente naquele estado do gorse desse nível de desespero. But all the faces online are happy. Mas todas as imagens e rostos que ele achou online foram imagens de pessoas alegres, felizes. The way that Dr. Bach describes these people is that they're very bowed in their posture and very down in their energy. A maneira que o Dr. Bach descreve essas pessoas é que, em geral, elas estão encurvadas, a energia delas está bem para baixo. With maybe often yellow staining under their eyelids. E frequentemente com manchas meio amareladas nas suas olheiras. And if you speak to me and I'm in this state, e se você conversar comigo e eu estou nesse estado, say, "Hi Julian, how are you?" E você chegar para mim e dizer, "Oi Julian, como vai você?" Esse é o jeito que ele responderia. Now, I don't know whether you recognize the feeling of that posture. Maybe I'm not a very good actor. Não sei se vocês reconhecem o sentimento que essa postura transmite, ou talvez ele, Julian, não seja um ator bom o suficiente para demonstrar isso. I mean, one of the things that Dr. Bach says about it in his texts, in the books, in his writings, is it's a loss of heart. Uma das coisas que o Dr. Bach usou para descrever no seu texto, no seu livro, é que a pessoa estava desencorajada, né? Sem coração esvaziado. Sorry. Yeah. Okay. Yeah. We can think of heart as both the physical organ, but also the emotional state and the whole being of the person. A gente pode pensar no coração como o próprio órgão, mas também como o estado emocional e a disposição geral da pessoa. So that somebody in this gorse state, they lack the energy from the heart to pump the blood around the body and get things moving. Então, a pessoa nesse estado gorse, que ela está como desinflada, ela está sem aquela energia do coração que bombeia o sangue através do corpo para ela ter a energia que ela precisa. E ela está com falta disso, ela não tem. But I don't know, I'm not a medical person, but I believe that jaundice is linked to the failure of the liver to process the red blood cells that are going from the body. E ele não é médico, mas ele acredita que a icterícia, ou quando a pessoa fica amarelada, tem a ver com uma falta do fígado estar podendo processar o sangue. So that as the system slows down, the whole process of the dynamic of the living force of the person slows down. Então, à medida que o sistema vai ficando mais lento, mais estagnado,
o processo do corpo também vai ficando assim, não funciona da mesma maneira. No, that's to touch a little bit into the physical aspects of the process. E isso é estarmos tocando um pouquinho no aspecto mais físico desse processo. But the ghost state can also affect us emotionally, mentally, and spiritually. Mas o estado GORS pode também nos afetar emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. And in each case, it carries the same sort of process of closing down the system of life and expansion. E em ambos os casos, o processo é o mesmo, é um processo que vai fechando esse fluir expansivo da vida, vai contraindo e fechando. I mean, just to touch into this very briefly, what might it be emotionally in a gorse state? Então, para tocar de forma muito breve nisso, como é que seria estarmos emocionalmente num estado GORS? But supposing I've been trying to have a child in my family for a very long time. Então, vamos supor que já há bastante tempo eu estou tentando ter uma criança na família. And actually we can't. Like, I've given up. It just can't Por happen. alguma razão a gente não está conseguindo conceber e eu desisti. I mean, I could blame my wife or she could blame me. E eu poderia pôr a culpa na minha esposa ou ela poderia me culpar. Of course, that often happens. E a gente sabe que isso frequentemente acontece. But also, it may just mean emotionally that I close down. Mas também pode acontecer que eu emocionalmente me fechei. Now, I recognize that this is not an easy subject. E ele diz que ele reconhece que esse não é um assunto fácil. Because, I mean, the choice of having to talk about gorse, it's more difficult than, say, some of the other remedies. Porque a escolha de ter que falar sobre o GORS talvez faça as coisas mais difíceis, é mais difícil do que falar sobre outros remédios. But I personally can only speak about it as something that is actually real and in potential for all of us. E ele pessoalmente somente pode falar a respeito de algo que possa potencialmente ser verdadeiro para todos nós. But let's look, what might it mean if I was in a mental state which related to this loss of hope? Então, vamos falar sobre o que significaria eu estar num estado mental relacionado a essa perda da esperança. Well, it might be something as simple and ordinary as I can't learn to drive a car, and so I give up trying. E pode ser uma coisa simples e comum, como eu não consigo aprender a dirigir um carro e eu desisto de tentar. What about the spiritual level? Mas e o nível espiritual? Well, it may be more difficult to describe. Talvez seja mais difícil de escrever. But here, hope plays into our belief in life. Mas nisso, né, nesse nível, a esperança se refere a gente acreditar na vida. And if I lose my belief in life, I believe I have no future, and I lose all sense of care, compassion, and love. E se eu desacredito na vida, eu acredito que eu não tenho mais futuro e eu perco o meu sentido de compaixão e de amor também. And in such a situation, to think about it in terms of espera, all I'm doing is I'm waiting for death.
E, num certo sentido, quando a gente fala em relação à espera, nesse caso, tudo que eu estou fazendo é simplesmente esperando a morte chegar. I'd like to spend a little bit of time, though, going back to the flower and see what it says about this in the positive state. E ele gostaria, então, de agora usar um pouco do tempo voltando à flor e vendo o que a flor fala em relação a essas questões no nível positivo, no estado positivo. Well, actually, it has both the positive and the negative because it contains the whole of the idea. Na verdade, ela traz tanto o positivo como o negativo, porque ela contém o todo da ideia. I mean, do you remember we said it's a landscape plant? So actually, it has a huge population of plants that occupy every available space. E lembre-se que a gente falou que essa é uma planta que cobre a paisagem, é uma população bem grande de plantas ocupando toda uma área que estiver disponível ali para ela ir crescendo. And it's very tough and very tenacious of life. E ela é extremamente resistente, tem uma tenacidade enorme em se manter viva. And the funny thing is, if you try and cut it down, all that happens is it sends out new shoots and starts again. E o que tem de engraçado é que se você tenta cortar ela, ela simplesmente continua rebrotando e começa tudo de novo. And are you seeing the picture of the gorse hillside now? No, not now, no. Okay, the computer jumped back. Now you do. Now we do, yeah. Okay. And it's this tenacity of strength of tenacity for life that is most characteristic of the flower. E é essa tenacidade, essa força e essa tenacidade pela vida que é uma das características mais fortes dessa flor. But the funny thing is that all the new growth in the flower is on the periphery, on the outside. Agora, uma das coisas interessantes e engraçadas é que todo o crescimento mais recente dessa planta acontece na periferia, nas extremidades. And if you look inside, all the stems are very dry and fibrous and almost look dead. E se você olhar para a parte de dentro da planta, todos os galhos e os caules estão secos, fibrosos, e quando você olha, parece até que a planta está morta. So it looks as if the inside of the plant is dying. Então, a impressão que a gente tem quando a gente observa a planta é que parece que o centro, a parte de dentro da planta está morrendo. What's most interesting to me is the leaves of the flower. E o que é mais interessante para mim são as folhas dessa. Here you see the flower buds. E aqui a gente tem os botõezinhos de flor. But these are the leaves. E essas pontudas são as folhas. And they are extremely sharp. E elas são extremamente pontiagudas. And they're pointed like a spear or like a sword. E elas são como pequenas espadas. And to me, this speaks of the stimulus that we need in order to wake up and try again. E para ele, Julian, isso se refere ao estímulo que a gente está precisando para a gente ser cutucado para acordar e tentar mais uma vez. I mean, imagine that, I don't know what you would, when you would do this, but let's say I was lying unconscious and I was on the floor, you might give me a bit of a slap across the face. Come on, wake up, wake up. Então, imaginem, quer dizer, eu não acho que você faria isso comigo, mas digamos que eu estivesse deitado e caído inconsciente e você viesse e me sacudisse, falasse assim, acorda. Because it needs a strong stimulus to bring somebody in a gorse state
to actually turn the corner and face back into life. Pois é necessário um estímulo forte realmente para alguém que está nesse estado do gorse, para realmente dar uma virada e se voltar de novo em direção à vida. I mean, it's interesting to me that if you were going to handle this plant at all, the chances are you'd almost certainly draw blood from your fingers. E é claro para mim que se você tivesse que lidar com as mãos nessa planta, você certamente teria, seria picado e iria sair sangue dos seus dedos. So we're back with the element of blood and the stimulus of the circulation in the system. E estamos de novo nos referindo ao elemento do sangue, o estímulo à circulação e à força do sistema. And the flower, well, the flower is absolutely beautiful. E a flor, nossa, a flor é absolutamente linda. When it's a closed bud, you see it's covered with these hairs, which are very sensitive. E quando é um botão ainda fechado, ela é coberta desses pelinhos, tem muita sensibilidade. And when the heat is right, the temperature is right, the flower opens. E quando há um pouco mais de calor e a temperatura está adequada, a flor se abre. And that exposes the sexual organs of the flower. E isso então expõe os órgãos sexuais da flor. And when the temperature is right, the bees absolutely adore this plant and come thronging to get the nectar. E quando a temperatura está adequada, as abelhas absolutamente adoram essa planta e vêm em enxames para o seu néctar. Now, because the bees come and they like it so much, that pollinates it and produces the seeds for a future life. E como as abelhas vêm e gostam tanto dessa planta, isso poliniza ela e produz sementes que vão então dar origem a mais plantas e mais vida. So you can say, well, the stimulus that the idea in the plant carries is very successful as a species, which is why it covers the hillside and is so successful. E a gente pode dizer que o estímulo e como essa planta se reproduz, a gente mostra que ele é muito bem sucedido, porque ela cobre toda a paisagem. And actually, when the seed pods form, carrying the seeds, E, na verdade, quando as sementes se formam naquela vagem que carrega as sementes, when they are ripe, they explode. quando as sementes estão maduras, essa vagem explode. And actually, this you can hear them when in the, let's say, in April or May, when the seeds are ripe, you can hear them going up. Você chega a ouvir o som delas em abril ou maio, você está ali perto da planta e aquelas vagens com as sementes prontas para explodir começam a fazer aquele barulho e as sementes se abrindo. I mean, I hope you find this as interesting as I do, but the plant that I relate that to then is impatiens. E eu espero que vocês achem isso tão interessante quanto eu acho, porque uma das relações que eu faço em termos de uma outra planta é a relação com a impatiens, que também tem essa coisa das sementes que explodem. And just to be clear about this, what I mean is that the impatiens person actually has a huge appetite for life. E o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, a pessoa que precisa do impatiens, ela tem um apetite enorme pela vida. And to the extent that if somebody gets in their way, they push them aside because they know what they want to do. They're very purposeful. E é um tipo de apetite pela vida que se alguém passa no meio do caminho dela, passa pela frente dela, ela empurra para abrir caminho, porque ela tem um sentido de propósito muito forte. And what the gorse person is waiting for is that resurgence of energy within themselves.
E o que a pessoa que precisa da gorse está esperando é o ressurgir dessa energia que está parada dentro dela e precisa ressurgir para que ela possa começar a se mover de novo. Oh, where have we gone? So when we set out the bowls to make the mother tincture, Então, quando a gente coloca as vasilhas para fazer a tintura mãe, what actually is happening to the water in the bowls? o que é que está realmente acontecendo na água que está nessas vasilhas? Well, I haven't got the time to go into a lot of detail on this subject. Embora eu não tenha tempo para entrar em muito detalhe em relação a essa questão, But the way that I make essences is to use fresh spring water. mas a maneira que eu preparo as essências é através do uso de água de nascente fresca, Which water that's coming out of the ground, out of the rock for the first time. água que está vindo proveniente das rochas, chegando à superfície pela primeira vez, Coming out of the darkness into the light. vindo da escuridão para a luz. And when we pour that into the bowl and put the flowers on the bowl and leave them in the sunlight for 3 hours. E quando a gente despeja essa água de nascente nas vasilhas e coloca as flores sobre elas e deixa isso no sol durante 3 horas, What the light of the sun does is to write the information about the plant and the place into the water. o que a luz do sol faz é inscrever a informação da planta e daquele lugar, inscrevendo essa informação na água. I recognize that this is something that takes some time to think about. Eu reconheço que isso é algo que toma um tempo para a gente refletir a respeito. Because it's not actually the physical chemical structure of the plant that goes into the remedy. Porque não é, na verdade, a estrutura física ou química da planta que vai para dentro do remédio. But rather the information of what it is essentially in itself. E, ao invés disso, o que é impresso na água é a informação do que ela essencialmente é, em sua própria natureza. And what actually is in this plant is tenacity of purpose, the determination to succeed in spite of the difficulty. E o que, na verdade, está nessa planta é uma tenacidade e uma determinação de ser bem-sucedida apesar das condições adversas e das dificuldades. And in particular, the stimulus to change. E, de maneira particular, o estímulo para mudar. Now, I know of, I'm trying to think how old he is. I'm going to say this boy who's 12 years old, who's the son of a friend of mine. E ele está tentando pensar num menino de 12 anos, que é o filho de um amigo dele. And he is particularly good at vaulting. Voting. Gymnastics. Ah. He can run, jump, and turn, and turn, and turn, and land on his feet. Great. E esse menino, ele tem uma especial habilidade em fazer acrobacias. And when I see pictures of him doing this, I just think, I don't know how on earth you can fly, because he flies. E ele, quando vê fotos desse menino fazendo essas acrobacias, ele fala, eu não sei como que ele consegue voar desse jeito, porque ele realmente voa. The other day he was in a competition. E no outro dia, esse menino participou de uma competição.
And the first attempt that he fell. E na sua primeira tentativa, ele caiu. So he got up and did it again. Mas ele levantou e fez de novo. And had a perfect jump. E aí ele fez um salto perfeito. But because he'd made a mistake the first time, he was disqualified. Mas como na sua primeira tentativa ele tinha errado, ele foi desclassificado. Now, I'm not going to ask you to guess what his emotional reaction is, because it was not gorse. E eu não vou querer que vocês adivinhem qual foi a reação emocional dele. Não foi a do Gorse. His first reaction was Holly. He was absolutely furious. A primeira reação que ele teve foi uma relação tipo Holly. Ele ficou absolutamente furioso. And for about 30 minutes, nobody could speak to him. E por uma meia hora, ninguém conseguia nem chegar perto para falar com ele. Well, this is what my friend told me. Isso foi o que o meu amigo me contou. But afterwards they said, well, look, do you want to go home? Mas aí depois disso, eles falaram com ele, você quer ir para casa? He said, no, of course not. E ele disse, não, claro que não. I want to stay and watch the others do the same thing. Ele diz, eu quero ficar e eu quero observar os outros fazendo a mesma coisa. Now, this may seem a strange story to tell you, but his resurgence of energy and involvement puts him back in there, and he's going to try again. In spite of the failure, he's going to try again. E isso pode parecer estranho como uma história de eu estar te contando, mas aquela força dentro dele fez ele querer tentar de novo e querer estar ali para querer ver e tentar de novo. But he's 12 years old and he's very, very strongly determined. Aqui, esse aí é um menino de 12 anos e ele é extremamente e fortemente determinado. And by the time he gets to 50 or 60, it may be a different story with what he's trying to do. Mas, quando ele chegar a ter 50 ou 60 anos, pode ser que a história seja diferente em relação às suas tentativas e perseverança em fazer o que ele quer fazer. In a way, what I'm suggesting here is that an element in the esperança is the belief that I can actually bring renewal in myself. E o que ele está querendo transmitir aqui é que um dos elementos da esperança é a gente acreditar que a gente pode trazer uma renovação de dentro de nós. Of course, I can't go back to being 12 years old again. É claro que eu não posso voltar a ter 12 anos de idade. Thank goodness. Ainda bem. You can translate that. Ele tá achando engraçado, né? Mas ele diz, ainda bem que eu não posso voltar a ter 12 anos outra vez. But I do sometimes wish I had that fresh belief in life that I had when I was younger. Mas ele diz, eu às vezes desejaria ter aquele frescor do acreditar na vida que eu tinha quando eu era mais jovem. Because sometimes I can see that I am a little bit in a gorse state where I think, well, I don't think anything can be done. I might just as well, forget it. Porque muitas vezes ele mesmo se observa estando nesse estado gorse, de olhar para as coisas e dizer, eu acho que não tem nada que pode ser feito, talvez, não adianta, melhor eu esquecer e não pensar mais nisso. Do you understand what I mean? Vocês entendem o que eu quero dizer? I mean, let's go back to Dr. Bach's reaction when he's lying there down by the river in Marlow. Então, vamos voltar àquela reação do Dr. Bach, quando ele estava lá deitado à beira do rio em Marlow. He said that he was feeling anxious about the future. Ele
comentava na carta que ele estava se sentindo ansioso em relação ao futuro. But he doesn't tell us what he was anxious about. Mas ele não conta o que era o motivo da ansiedade dele. You may know that in 1917, he'd been diagnosed with cancer and he was expected to die. Talvez vocês saibam que em 1917 ele foi diagnosticado como tendo câncer e a expectativa é que ele iria morrer. And maybe by this time in 1933, he began to feel that perhaps the cancer was returning. E talvez, por volta dessa época, em 1933, ele estivesse começando a sentir que o câncer estava voltando. Although he did live for another 3.5 years. Embora ele tenha vivido por mais 3 anos e meio depois disso. I know nothing about his personal situation. E ele, Julian, não sabe nada sobre qual era a situação pessoal dele naquela época. But I do know something about his development of his ideas and his work. Mas ele sabe algo sobre o desenvolvimento das ideias dele no trabalho que ele vinha fazendo. I mean, he had been living in Cromer, but now he left Cromer. Ele tinha passado um tempo morando em Cromer, mas àquela altura ele tinha ido embora de Cromer. We might wonder if something had gone wrong. Então, talvez a gente se pergunte, será que alguma coisa deu errado ali naquela época? We know that some of his links with his Masonic Society friends, they'd been broken and they were in trouble. E a gente sabe que alguns dos contatos dele com os amigos dele da casa maçônica, da maçonaria, tinham se rompido. And only a month before, he'd been in conflict with the General Medical Council. E um mês antes da escrita dessa carta, ele estava tendo conflitos com o conselho médico. Because they'd written to him and said, look, you must stop what you're doing, Dr. Bach, you're breaking the rules. Porque eles escreveram para ele dizendo, olha, você vai ter que parar com isso que você está fazendo, porque você está infringindo as regras. And maybe he just felt that he didn't really have the strength and the determination to carry on with his research project. E talvez ele tenha sentido que ele não tinha a força e a determinação para prosseguir com o seu projeto de pesquisa. But what we can say is that after this time in January 1933, he takes a different direction in his life. Mas o que a gente pode dizer é que depois desse momento, desse período em 1933, ele então pega e toma uma nova direção em sua vida. And that is the development of these, which we call the 7 helpers. E essa consistiu no desenvolvimento daqueles que a gente chama dos 7 auxiliares. And I do think I have to link that to his experience with Gorse. E ele, Julian, disse que ele sente que ele precisa correlacionar isso à experiência do próprio Dr. Bach com o Gorse. I mean, being a medical doctor, he always thought in terms of treating his patients. Pois ele, como sendo um médico, ele sempre pensava no sentido de estar tratando os seus pacientes. But for me, I'm rather more interested in the development of his ideas. Mas ele, Julian, se interessa bem mais pelo desenvolvimento das ideias dele. Which we could talk a lot more about if you'd like to. E claro, sempre a gente pode falar bastante mais a respeito de cada uma dessas áreas de reflexão. I did want to say just one other thing about this. E ele gostaria de fazer mais um outro comentário em relação a isso. And
when I made some notes for this afternoon, I kind of think, well, which way, how would I look at that for me? How do I see it? E quando ele fez algumas anotações para essa fala de hoje à tarde, ele se perguntou como é que, o que isso, como é que eu vejo isso? Eu, Julian, como é que eu enxergo isso? Not because I want to talk about myself, but because I think that it's only when we look at it as an individual that we can really understand it. Não porque ele queira ficar falando sobre ele mesmo, mas porque é quando a gente olha para uma coisa como nós mesmos individualmente, aí é que a gente consegue realmente compreendê-la. What happens so often with this subject is that somebody writes a book and then that's just seen as a kind of textbook. O que acontece muitas vezes com temas como esse é que alguém escreve um livro e aquilo então é o livro de estudo ao qual a gente se refere. And they share the same old stories about, you know, if you like that, then you need that. E nesses livros, então, tem sempre essas histórias. Bom, se você está assim, então o que você precisa é desse remédio especificamente. But it's not so often that we ask ourselves the question, where does this emotional state exist within me? E não é sempre que a gente se pergunta, que a gente se faz a pergunta, aonde esse estado emocional existe dentro de mim mesmo? And what I happen to think, the first thing that came into my mind when I was writing this down is, what have I accepted as inevitable? E então, a primeira coisa que veio à mente dele quando ele estava fazendo essas anotações foi: o que é que eu estou num estado em que eu aceito como inevitável? And I think if you want to, you can ask that question of yourself. E eu acho que se você quiser, você pode se fazer essa mesma pergunta. O que eu estou aceitando como sendo inevitável? What I'm suggesting here is that for me, working with Dr. Bach's ideas is about self-exploration. E o que ele está sugerindo aqui é que para ele trabalhar com as ideias do Dr. Bach é a gente se deixar levar por uma exploração do que acontece dentro de nós mesmos. I mean, just to give you one example. Então, para dar para você um exemplo. What are my addictions? Quais são as coisas em que eu fiquei viciado? I think an addiction is a widespread acceptance of a situation. Porque ele acredita que estar viciado é ter uma aceitação muito ampla de uma determinada situação. I mean, it could be drugs, gambling, a failure. A gente pode estar se referindo a drogas, ao jogo ou ao fracasso. And one of the most interesting ones is an addiction to pain. E uma das mais interessantes é a gente ter um vício de estar sempre sentindo dor. In every case, we don't really want to change. Em cada um desses casos, esse estado que se instaura é um que a gente não quer, na verdade, mudar. And that's why I relate it to this esperança, because we're waiting to wake up. E é por isso que ele faz essa correlação com essa questão da esperança, porque é um estado de espera, eu estou esperando ter que ser acordado, vamos dizer assim. I mean, maybe it's just me. E ele diz, talvez seja só eu que sinta assim. But sometimes when I wake in the morning, I think, oh, it's just another day. Mas ele quer dizer, tem dia que eu acordo de manhã e penso, é apenas mais um dia.
But if I'm in a good space, I would say, hey, it's a new day. Mas, se ele está num bom estado, ele diz, ai, que bom, esse é um novo dia. Let's see what we can find out that's new today. Vamos ver o que a gente pode descobrir de novo no dia de hoje. And I think it has a lot to do with changing the pattern of how we think about the past and about the present. Então, ele acha que isso tem muito a ver com estarmos mudando o padrão de como pensamos sobre o passado e sobre o presente. To create a better future. No sentido de sentirmos que é possível criar um futuro melhor. So, do you want to tell me some things now? E vocês querem me contar alguma coisa agora? Então, pessoal, agora, se alguém tiver perguntas, pode colocar no chat ou abrir o microfone e colocar a pergunta. Lembrando que seria bom colocar essa pergunta bem clara, como é que fala? Bem curta, para a gente não tomar muito tempo e para ficar fácil para a Ruth traduzir. Então, alguém quer colocar? So she's just suggesting that people put a question in the chat and a short one so that it's easy for me to communicate and translate it for you. Okay. Eu vou colocar uma pergunta enquanto as pessoas pensam. Eu fiquei pensando que o Gorse, como ele foi apresentado, em relação a como ele como ele tem sucesso nas novas plantas que nascem, como ele tem sucesso na polinização, é isso. So Luciana is saying that she's been reflecting on how gorse has been presented as being so successful in its pollination and reproduction. E ela tem muito a ver com luz, e a gente vê isso nas fotos que o Julian mostrou, né? And it has so much to do with light, and we can see this in the photos that Julian has showed. E aí eu pensei em Star of Bethlehem, que trabalha muito mais o passado. And she was thinking of Star of Bethlehem that works much more with the past. E eu pensei, então, que talvez o Gorse, ele não está aí para mudar o passado e tudo que me fez chegar nesse padrão de ver as coisas de maneira negativa. So she thought that gorse, maybe it's not so much about changing the past and changing how what brought me into looking at things in a negative way. Mas muito mais jogar luz no futuro. Né? But much more into bringing light towards this view of the future. Yeah, I agree with that because in a way, all the remedies hold in common this process of light. E ele diz, eu concordo com isso, e numa certa medida, todos os remédios contêm em si algo em comum, que é esse processo da luz. But this particular one is where, let's say, a chronic condition so overlays my essential self that I forget who I am. E esse remédio especificamente, ele diz respeito a uma condição crônica que encobriu tudo de tal maneira que eu esqueci quem eu sou. Do you want to say more? Ruth, tem duas perguntas interessantes no chat. Você quer que eu leia ou você leia e já traduz? So there's one question here.
So would gorse be interesting to a person that stopped believing in the success of their marriage? However, they're still there waiting, and they're just remembering the past, the lack of success that occurred in this life together. So that's one question. Do you want me to read a few other questions? Let's take them one at a time. Yeah, okay. I mean, my first response to that is, well, use it and see. Então, ele vai pegar essa primeira pergunta que falava da gorse, se seria interessante quando a pessoa deixou de acreditar no sucesso do casamento, porém permanece nele esperando, só fica lembrando do passado, de insucessos que ocorreram nessa vida juntos. E ele diz, a minha primeira sugestão é que a pessoa tome a gorse para ver como é que vai ser a experiência dela tomando o remédio. Yeah, I just translated. Okay. I mean, wait and see, take the remedy and wait. It does depend upon the individual situation, doesn't it? Porque sempre vai depender da situação, de cada situação individualmente. Let's just look for a moment at what Dr. Bach says about gorse. E vamos olhar por um momento para aquilo que o Dr. Bach disse sobre a gorse. So I don't know whether you can you see this now, this text? Yeah, do you want me to translate it? Yes, why not? Então ele diz aqui no texto, né, a gorse, há uma grande desesperança. A pessoa deixou de acreditar que há algo que possa ser feito. Sob persuasão, ou talvez para agradar os outros, ela talvez tente algum tratamento diferente. Mas, ao mesmo tempo, ela diz para todo mundo que tem muito pouca esperança de que isso traga qualquer alívio. A gorse é para aqueles que sofreram muito e cuja coragem, podemos dizer, é como se estivesse faltando. A pessoa está desencorajada de tentar. E ela tem sua face está meio sem cor, meio escurecida, linhas escuras, olheiras, como se ela precisasse de mais sol em sua vida para tirar essas nuvens escuras. Ok. I think really he's definitely thinking mostly about a physical condition, isn't he? E quando ele descreve isso, dá para a gente ver que ele está pensando bastante numa condição física, não é? But if you're talking about a relationship, that's not just physical, that's also emotional and mental. Mas quando estamos falando de um relacionamento, isso não é só físico, é também emocional e mental. So if we could translate or transpose Dr. Bach's words from a picture of a physical invalid and put them into an emotional invalid or a relationship that was an emotional invalid, then I think it would be very relevant. Se a gente puder transpor essa imagem que o Dr. Bach descreve de um estado de invalidez física para um estado de invalidez emocional, ele, Julian, acha que isso seria muito relevante. Want to try another question? Yeah, there's another one here that says, I am addicted to failure. I always try to find explanations in the past, but after what you said, Julian, it may be that this has become solidified and has actually wrapped over and have suffocated what I really am within myself. Então aqui é uma pessoa que diz, estou viciada em fracasso. Sempre busquei explicações no passado, mas a partir da tua fala última, Julian, isso pode estar solidificado e encobriu o que de fato eu sou? Ok, yeah. I mean, beautiful, thank you. Ele diz, só posso dizer muito lindamente expresso, obrigada. Do you want another question as well? Yes,
Yes, yes. Yeah, so here's another question that says, it's about this state that may change when we wake up. And during the day it may change a lot, or is it, what makes that state vary, if it does vary somewhat? That's a question. I'm not quite sure that I understand what is being said. She says the question is about a state that maybe shifts during the day. Would that be the case? It can do. Why not? Why not? Ele diz que às vezes esse estado pode variar ao longo do dia. Sim, por que não? There's another question here that says, I thought it was very interesting that you talked about suffering as an addiction. Could we use gorse as a support for these conditions in general? Well, let's take this simple statement from Dr. Bach. Very great hopelessness. Então, vamos pensar, diz ele, sobre esse enunciado simples, dito nas palavras do Dr. Bach, uma desesperança muito grande. And they have given up belief that more can be done for them. E que a pessoa desistiu de acreditar que algo possa ser feito que possa realmente ajudá-la. Well, he's not really then quite he's not then quite so specific that it has to be a physical problem. Nesse caso, ele não está sendo muito específico em relação àquilo sendo um problema físico. And what came into my mind then was that phrase we have, hope springs eternal in the human heart. E o que veio à mente dele foi aquela frase de que a esperança sempre brota eternamente de novo a partir do coração humano. That begins to sound almost like a kind of religious belief, but I don't mean it like that. I just mean, practically speaking, I don't think there is really anything that cannot be changed. E ele diz que isso pode até parecer como uma crença religiosa, mas existe, ele mesmo não acredita que há condições que nada pode mudar, sempre há alguma mudança que pode vir. Tem uma pergunta da Luciana, que é: Is there a way to get less confused between gorse and gentian? There are so many similarities. Então, em português seria: existe uma maneira de ficar menos confuso, ter uma confusão menor entre gorse e gentian, porque elas são muito semelhantes. Well, this is the reason why, personally, I work with the system which we call 12-7-19. E é por isso que ele, Julian, pessoalmente, trabalha olhando para o sistema dos 12, 7 e 19. Because gentian is a type remedy. So let's say I'm born as a gentian individual. That is my soul type, according to Dr. Bach. Porque o gentian é um dos remédios tipológicos. Então, vamos dizer, eu sou sempre uma pessoa que tem aquela atitude gentian como uma coisa típica da minha estrutura, da minha personalidade. What does this mean? I suppose that faced with a question like, when you're a child and you are going to have a game with your friends, do you really believe that you could win? E o que isso significa? Digamos que você é uma criança e você vai jogar ou participar de um jogo com seus amigos. Você acredita que é possível você ganhar? I mean, a gentian person would say, no, I always lose. Uma pessoa gentian diria, eu sempre perco. That's why I don't really try anymore because, you know,
para essa pessoa, ela diz, ah, eu nem tento, porque, sabe, né? Não vai ter jeito de eu ganhar. And often when we're looking for the 12 healer type of person, it's worthwhile looking back to the child, to E understand the child. frequentemente, quando a gente está olhando para a tipologia dentro daqueles 12 tipos, vale a pena a gente olhar para trás para ver como é que era a criança, para compreender os comportamentos da criança. I mean, I think when I was a child, I was definitely very irritable. E ele, por exemplo, como Julian, ele diz, quando eu era criança, eu era certamente uma criança extremamente irritável. But now I'm such a gentle, tolerant, nice person. E ele diz, eu agora sou uma pessoa tão tolerante, tão cuidadosa, delicada, gentil. All right, maybe I'm being silly, but E ele fala, bom, talvez eu esteja sendo meio bobo, meio engraçado. but I always liked to work alone and work in my own way and as an empathians person would. E ele diz, mas eu sempre gosto de trabalhar fazendo eu mesma as coisas, do meu jeito, como uma pessoa tipicamente impatiens faria. Now, if you transfer that into the idea of being a gentian person, then it's not the same as what happens when, if you like, I have a chronic condition which builds up over time and disguises my inner nature. E se você transfere isso para uma pessoa que seria um tipo Gentian, seria uma tipologia diferente da pessoa que tem uma condição crônica que foi se acumulando e que encobriu a sua natureza interior essencial. One of the ways to look at it is like this. Então, uma das maneiras da gente olhar para isso seria assim. Supposing I'm talking with you, if I can put it like that, and I'm not sure whether you're Gorse or Gentian. Então, digamos que eu estou tendo uma conversa com você, se eu puder descrever dessa maneira, e eu não tenho certeza se você precisa da Gorse ou da Gentian. Well, first of all, I'd say, what's the problem? Então, a primeira coisa que eu faria seria te perguntar qual é o problema. And let's say you say, well, I always expect failure. E você diria, bom, eu sempre espero fracassar. You could say, well, when did that begin? E então, talvez eu pudesse dizer, e quando isso começou? Were you like that as a child? Você já era assim desde criança? No, actually, when I was a child, I was very optimistic. Não, de forma alguma. Quando eu era criança, eu era super otimista. Then I'd move towards Gorse and away from Gentian. Aí eu já estaria indo na direção da Gorse e me afastando da escolha da Gentian. But if you said, no, I think I've always been like that. Mas se você me responder, eu acho que eu sempre fui assim. Well, then give me an example of how it works. E aí eu então perguntaria, me dá um exemplo de como isso funciona. Well, I can give you an example that always is very close to my heart because my father was a Gentian type. E ele pode dar para você um exemplo muito próximo do coração, porque o pai dele era um tipo Gentian. And he had all his life been really interested in following the horses, racing. E ele, a vida inteira, teve muito interesse em acompanhar as corridas de cavalo. And he used to joke and say that if he backed a horse to win, it would come in second. E ele costumava fazer uma brincadeira de dizer, se eu tivesse apostado que aquele cavalo ia ganhar, ele ia chegar em segundo lugar. And if he backed it what we call each way, which is to come first, second or third, then it would always come in fourth. E se ele escolhesse que aquele cavalo iria ganhar ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, sempre chegaria no quarto. Now, you see, he wasn't a Gorse type. He was a Gentian, really a Gentian.
Nesse caso, vocês podem ver que ele não era um tipo Gorse, ele era um Gentian, realmente um Gentian. Ele esperava que não desse certo. And I could tell you countless stories of how, as a child, I fulfilled his expectation of failure, that I would definitely get it wrong. E eu posso contar para vocês inúmeras histórias nas quais eu cumpri as expectativas de fracasso que ele tinha de que, para mim, as coisas não iam dar certo, que eu ia errar sempre. Now, by that I mean that the Gentian dynamic works into everything. It's nothing like the Gorse feeling of, I can't really believe that anything can change now. Então ele diz que a dinâmica do Gentian, ela atua em tudo. Can you distinguish it a little better? It wasn't quite as clear for me to translate. Well, I think you have to look at specific examples rather than abstracts. E ele diz que o que ajuda realmente ao fazer essa distinção é olhar para exemplos específicos, ao invés de considerações abstratas. I try and think of one, but E está tentando pensar num outro exemplo para ilustrar. I think that a Gentian person tends to be more on the spectrum of depression, that they have a discouraging view of life. Então, uma pessoa que tem a tipologia do Gentian, ela tem uma visão sempre de não acreditar muito na vida, meio que meio que difusa, está sempre ali. I mean, they know that life is difficult and the chances are that it's going to go wrong. Ela sabe que a vida é difícil e que o mais provável é que as coisas vão dar errado. But they carry on in spite of that. Mas elas vão fazendo tudo que tem que fazer, apesar de tudo. Because to them, to a Gentian person, philosophically, that is the nature of life. Porque para a pessoa tipo Gentian, isso é o que para ela filosoficamente é a natureza da vida. A vida é assim, pronto. With Gorse, though, it's less that it's a philosophy. It's more that actually my life was going okay. This happened, and now look at me. E com a Gorse é muito menos uma visão filosófica da vida e sim uma coisa, olha, a minha vida estava indo muito bem, mas daí isso aconteceu e olha só como é que eu estou agora. And you can learn quite a lot by looking at the plants. E dá para a gente aprender muito através da observação das plantas. I've told you a bit about Gorse and the huge dynamic of fire and flame that grows within this landscape. E eu contei para vocês um pouco sobre a Gorse e a forte dinâmica de fogo, essa coisa chamejante que acontece na paisagem. Gentian is almost the opposite. A Gentian, ela é quase que o oposto disso. It's a really small plant. É uma planta bem pequena. And it flowers at the end of the summer. When everything E ela else, floresce bem no final do verão. and it's a survivor, but it's terribly difficult in terms of putting up with foreign influences and difficulty. Embora ela seja uma planta sobrevivente, ela tem muita dificuldade de lidar com outras plantas que tomaram conta e situações de dificuldade. So it survives in spite of the difficulty of life. Então, ela sobrevive apesar das dificuldades da vida. Ela está lá meio que sobrevivendo apesar das dificuldades da vida. Does that make any sense, Luciana? Isso faz sentido, Luciana? A Luciana chama, né?
Luciana, respondido? Yeah, it was another Luciana that had Uhum. Different one. question. Different one. Yeah. Okay. So, do you want another question? Luciana, você escolhe qual é a pergunta e eu traduzo para ele, porque não dá para mim olhar todo o chat e ao Tá mesmo bom, tempo tá ótimo. traduzir. É. Então, vamos lá. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. So she's choosing a question and I'm going to A pergunta de Gorse, mais impatience, mais sweet chestnut, seria um buquê potencializado para a desesperança? So here's a question about gorse and sweet chestnut and qual que é a outra? Gorse, sweet chestnut. E impatience. Yeah, and impatience as a combination, as a potentized combination for hopelessness. Would that be? Well, I'd be reluctant to have a formula. Ele diz que ele ficaria muito relutante em estabelecer uma fórmula. And I don't think that impatience would fit in necessarily with a formula for hopelessness. E ele não acredita que a impatience, necessariamente, a impatience seria boa como uma fórmula para a falta de esperança. Unless that is that the individual themselves needed to be helped with impatience. A não ser que aquela pessoa individualmente realmente precisasse receber a ajuda da impatience. I mean, I know that people do work with combinations, and that's okay. E ele sabe que há pessoas que gostam de ter, enfim, fórmulas prontas e tudo bem, se elas querem. I'm supposing we formulated 5 remedies which were relevant to this kind of lethargy and depression. E digamos que a gente escolhesse 5 remédios que são, de certa forma, relacionados a esse tipo de letargia e depressão. Well, 3 of them might be right. Pode ser que entre esses 5, 3 sejam certos. But then we might miss out 3 more that actually were much more relevant. Mas talvez com isso a gente esteja deixando de escolher 3 remédios que poderiam, 3 outros remédios que poderiam ser muito mais relevantes para aquele caso individualmente. Which is why, for me, we always have to come back to this question of why did this happen? E é por isso que para ele sempre a gente precisa retornar a essa pergunta. Por que isso aconteceu? Let's say that I'm addicted to drugs. Digamos que ele tenha um vício de drogas. Well, one question to ask is, when did it start? Uma das perguntas a se fazer é quando foi que isso começou? You could say, well, I was young and I was experimenting with stuff and, you know, I just fell into it. Uma das respostas poderia ser, eu era jovem, eu estava fazendo experiências e eu acabei caindo nisso. So you mean there's nothing else going on in your life that was more interesting at the time? Então, eu perguntaria, você quer dizer que não tinha mais nada acontecendo na sua vida que pudesse ser mais interessante do que isso, na época? Well, I'd always wanted to be a musician, but I couldn't get a job or I wasn't quite good enough and I ended up living on the street and you know how these things happen. Aí a pessoa responde, bom, eu sempre quis fazer música, mas eu não consegui achar jeito de poder trabalhar com isso e viver disso e acabei, sei lá, não conseguindo me sustentar e fiquei morando na rua, sabe como é que essas coisas acabam acontecendo? Well, then you might actually think that wild oat was really the most relevant remedy, one of the 7. Num caso desses, por exemplo, talvez a gente pense que o wild oat seria um dos remédios, um dos 7. But I wouldn't put wild oat in a remedy for feeling hopeless.
Mas eu não escolheria a wild oat para uma fórmula para a desesperança. Sorry. Oh, no, for a formula, for a combination. Yeah, You see? yeah. And that's the problem with the combination, because you may think this is the combination and miss out something which is really important that the story, the narrative would actually give to you. E então, essa é a questão com as fórmulas, porque você talvez queira ter uma combinação já pronta, mas se você não ouvir a história e o que aconteceu, você talvez deixe de incluir na combinação algo que é muito relevante para aquela pessoa e para aquela situação. Now, I may have just told you a little bit of the bare outline of a story about a drug addict. But E that doesn't mean talvez eu tenha feito uma pincelada de uma história, uma pessoa que tem um vício de droga, digamos assim. oh, Julian Barnard says that wild oat is the answer for all drug addicts. No, no, no. Imagine então você chegar à conclusão que o Julian Barnard acabou de dizer que a wild oat é o remédio para todo mundo que tem vício de drogas. Não, de forma alguma é isso que ele quis dizer. This, for me, is much more like an art than a science. Esse processo, para ele, é muito mais uma arte do que é uma ciência. It's not something which a computer can do by pressing buttons. Não é algo que um sistema de computador e apenas a gente apertando uns botões possa fazer com eficácia. And I'd add to that that the best way to find out about any of these 38 individual emotional states is to take the remedy and find out for yourself. E eu acrescento a isso que a melhor maneira de você descobrir sobre esses 38 estados emocionais é você, ao longo do tempo, tomar os remédios, experimentar e saber mais sobre esses estados e sobre a função do remédio. Now, in order to do that, you maybe don't even need to take the remedy, just need to really look at yourself and understand yourself. E para fazer isso, talvez você nem sempre precise chegar a tomar o remédio, mas se você olhar para si mesmo e compreender questões que estão dentro de você, você pode entender. I mean, you might think, therefore, that I'm saying, well, I know all about myself. E talvez isso faça você concluir que eu estou querendo dizer que eu sei tudo sobre mim mesmo. Well, actually, after all these decades, I'm beginning to know a little bit more, but I'm still learning. E o que ele pode dizer sobre ele mesmo, Julian, é que, na verdade, depois de todas essas décadas, ele está começando a aprender um pouco mais sobre si mesmo, mas ele ainda está aprendendo. Terminou? Eu vou fazer o seguinte, a gente acho que já está bem adiantado, na hora faltam 10 para as 2, 10 para 1, eu vou pegar mais uma pergunta e as demais eu vou mandar um e-mail para o Julian e depois eu respondo, tá bom? So what she's going to do, there are several questions, but we're about 10 minutes from completion, and so she's going to choose one question, but she's also going to send you all the other questions so that later you can try to answer them. Oh, thank Good you. night, Julian. Obrigada. I'll be up all night, I can see. You must work. What are you a doing noite inteira today? respondendo as outras perguntas. Então, deixa eu deixar aqui. Peraí. Eu vou pegar uma menor, que tem umas que estão bem grandes. Então, eu vou pegar uma das primeiras, tá? Só para ir na ordem. É a da Ana Cristina. So she's asking this question from Ana Cristina. Que é o que dizer de um padrão Gorse coletivo e quando açaí... você pode falar. So what would you say about a collective Gorse pattern?
e quando a saída precisa ser trabalhada individualmente. E ela And fala when assim, when the feeling is collective, but the way out of it needs to be worked within each individual. Or would you have something to say about a hopelessness that is collective and the need for this to be worked individually within each one? Well, that's a very perceptive observation. Ele diz, essa é uma observação muito perceptiva. I mean, I'm the first generation for a very long time in the UK where the country has not been at war. E ele diz, eu, Julian, sou de uma das primeiras gerações aqui na Grã-Bretanha, na qual eu vivo num país que não está agora envolvido numa guerra. É uma das primeiras vezes que isso acontece. Sorry. Yeah. When we see things about, let's say, the Second World War, what is often referred to is the fighting spirit of the British people and all of that sort of nonsense. E quando a gente ouve falar sobre o espírito da Segunda Guerra, sempre há uma referência ao espírito lutador das pessoas da Grã-Bretanha e toda essa coisa, da coragem e da luta. I wonder how many people during a different stage in the process got to, if you like, a Gorse belief that it's hopeless and they've destroyed everything I love and everything I believe in. E ele diz, eu sempre penso em todas as outras pessoas que estiveram envolvidas nisso e que podem pensar, nossa, não adianta nada e tudo que eu acreditava foi destruído. I mean, I don't think you can give everybody Gorse to cheer them up. Ele diz, não é que eu ache que todo mundo precisa tomar Gorse para ficarem todos mais alegrinhos e animadinhos. But I certainly do think that at some stage we do culturally begin to lose our sense of optimism. Mas ele certamente acredita que há estágios em que a gente coletivamente começa a perder o nosso sentido de otimismo. And I don't know, but I mean, going back to Dr. Bach, those who have suffered much and whose courage, as it were, has failed. Então, se a gente retoma o texto do Dr. Bach e fala das pessoas que sofreram muito e tiveram já muita coragem, mas não adiantou, elas fracassaram. And they've lost the heart to try anymore. E elas acabaram ficando tão desencorajadas que elas nem querem tentar de novo. Well, I can relate to that, definitely. Ele diz, eu acho que aí tem uma coisa com a qual eu me conecto. But then you see, I don't even know what I can do to change things. E ele diz, eu nem sei o que é que eu individualmente posso fazer para trazer mudança para certas questões. Except that I do. Mas ele diz assim, só que eu tenho sim. I believe that in my experience, there is more hope of change and belief in the future in Brazil than in any other country that I've visited. I've been to many places. E porque ele acredita na experiência dele que no Brasil há mais sentido de esperança e de possibilidades do que em muitos dos outros lugares aonde ele já foi e trabalhou, comparativamente. And no matter what the difficulties and the suffering that I've seen firsthand when I visited your country, the optimism still continues. E muito embora hajam tantas dificuldades e diferenças por tudo que ele viu,
ao visitar o Brasil, ele sempre sentiu haver esse otimismo que continua, que ressurge. I just wish that a few of you, maybe a few 100,000 of you, would come to Britain and change us too. E ele diz que ele adoraria que alguns de vocês, ou talvez vários de vocês, pudessem vir aqui para a Grã-Bretanha e trazer essa mudança para nós também. Except, of course, they won't let you in. Mas, é claro, não vão deixar você entrar, assim, nesse grupão. But by allowing me to share with you today, some of that is coming back to me. Mas o fato de que vocês estão aqui me dando a oportunidade de compartilhar isso com vocês, permite também que um pouco disso que vocês sentem volte aqui para mim. And it gives me the strength of purpose to continue the work that I do in order to try and get us all to see things in a different way. E a conexão de vocês me dá a força de propósito para que eu continue a fazer o trabalho que eu faço para ajudar isso a continuar, para a gente poder estar ajudando de maneiras diferentes e prosseguindo. So going back to Dr. Bach, he says, well, if you persuade me, I might try a different way. But at the same time, I'm going to tell you, I don't think there's much hope that it will change. E voltando ao texto do Dr. Bach, ele diz assim, bom, se você me convencer, talvez eu tente mais uma coisa diferente. Mas eu, na verdade, não acho que isso vai adiantar e vai trazer qualquer mudança. So I'm just going now to go and take some course and believe that we can change for the better. E ele, então, vai agora mesmo, saindo daqui, ele vai tomar um pouco de GORS para que daqui do fundo a gente possa acreditar que as coisas possam mudar para melhor. If that's what you meant by a collective course, I think that's a really great plan. Se é isso que você quis dizer com relação a um sentimento coletivo de GORS, eu diria que isso seria muito bom. And maybe on that note, we should stop. E talvez, então, nesse ponto, nessa frase, é um bom momento para a gente completar. I'd like to thank Luciana very much for setting this up and the rest of you who worked so hard on these things. Eu gostaria muito de agradecer de maneira muito especial a Luciana por organizar isso e toda a equipe que trabalha tanto para fazer com que isso possa acontecer. And thank you very much, Ruth, for your hard work as ever. E muito obrigada, Ruth, pelo seu trabalho, como sempre. Without your involvement and commitment, I couldn't do this. Pois sem o seu envolvimento e o seu sentido de compromisso, não seria possível para mim fazer o que eu fiz hoje. So I'm going to give you a bow and a clap. Thank you. And for you. Okay. Thank you very much, Julian, for your time and for your explanation and for the answers and for your commitment with us. Muito obrigada, Julian, pelo seu tempo, pela sua explicação e pelo seu compromisso de estar aqui conosco. Ruth, muito, muito obrigada, né, pelo seu trabalho maravilhoso, né, de ser a voz em português do Julian. E a todos que participaram, que trouxeram, que refletiram. Estou vendo que no chat tem um monte de coisa. Você quer traduzir, Ruth, para ele? So there's a lot going on in the chat and people being so grateful and expressing their gratefulness to you. Like Julian, your work is always inspiring us even more. Thank you so much. Thank you. This is fantastic. These opportunities are amazing and splendid. And there's
And we have hope of more of these encounters for next year. And thank you so much for sharing all you shared with us. So good to hear your words. Thanks for all the team. Thanks for the opportunity. And all the answers, and may Gorse be shared throughout the environment and for the many. É isso. Então tá ótimo. Julia? So this is where we say goodbye. Thank you very much. Thank you very much, Julian. E aqui então nos despedimos. Muito obrigada a todos. Eu peguei algumas perguntas que eu guardei e algumas eu vi que já foram respondidas, né? Então eu vou fazer um levantamento do chat e aquelas que não foram respondidas eu passo para ele e depois eu mando para vocês. A minha única questão é que eu tenho que olhar, depois eu tenho o nome de quem fez e eu devo ter o e-mail de vocês. Então, se demorar a resposta e não vier, vocês podem me manda para a tutoria e eu vejo o que aconteceu. Tá bom? Mas so she's just talking about the questions, and she's going to select the ones that did not get answered. She's going to send them to you, and then people will have access to the answers. Perfect. I look forward to it. They are very easy, Julia. Don't worry. They are easy for you. São fáceis para você, Julia. Thank you. Gente, muito obrigada. Um bom fim de semana para todo mundo. Tchau, obrigada, viu? Good weekend.